O quanto amortecedores influenciam na segurança e na estabilidade de um veículo? Que ele é uma peça essencial, a gente já sabe faz tempo. Mas será que dá para mensurar isso? Será que dá para a gente fazer um teste onde a gente pode comparar o desempenho de amortecedores usados, amortecedores novos e amortecedores da KYB, da Caiaba do Brasil? Buenas, meu nome é Luciano Jacoldi, eu sou proprietário da oficina mecânica Ao Vento, que fica aqui em Curitiba, e a pedido da KYB do Brasil, estou aqui para fazer esse estudo e trazer algumas informações para vocês. Serão 3 carros. A ideia é mostrar qual a eficiência dos amortecedores da KYB do Brasil perante os amortecedores originais e perante os amortecedores de concorrência em modelos alemães, a especialidade da oficina mecânica Ao Vento. Nós teremos para a tração dianteira uma Passat Variant, teremos na categoria de SUVs uma Audi Q3 e na categoria de sedãs de tração traseira uma BMW 320 série F30. Os 3 veículos em condições que se encontram, veículos de pessoas físicas que emprestaram para nós, para a execução do teste, e que não foram alterados apenas em função do teste. Os amortecedores que serão usados foram adquiridos pela oficina mecânica que eu comando, para que pudesse ser imparcial a escolha tanto dos modelos quanto do lote que os amortecedores serão utilizados. Nós faremos os testes com os carros em condição original, na condição que se encontram, que os clientes emprestaram para nós. Depois trocaremos por amortecedores da concorrência e, por último, amortecedores KYB, sem nenhuma outra alteração, para que nada possa interferir na avaliação da diferença dos amortecedores. A ideia é testar, além do feeling, qual é a sensação de amortecedores novos e qual a eficiência, o desempenho deles num teste de segurança, o teste do Alce. Aquele famoso teste que a Mercedes executou no Classe A e foi reprovado em 1997 e por isso desenvolveu o sistema de controle de estabilidade, o ESP, na linha pequena dela. Esse teste originalmente é executado a 60 milhas por hora, 96 km por hora. Aqui, executaremos ele a 60 km por hora, sempre com os controles de estabilidade do veículo desligados. E por que a velocidade menor? Para que a gente não expusesse os veículos de nossos clientes ao risco. Vamos executar o teste com os amortecedores originais de fábrica ou na condição que o carro se encontra na mão do cliente. Depois executaremos os testes com o amortecedor de concorrência e são 3 concorrentes diferentes que foram selecionados. E após isso com amortecedores Caiaba. E veremos ao longo dos testes qual a influência de uma peça nova na suspensão sem alterar nenhum outro componente. Nem coxins, nem batentes, nem buchas vão ser alterados. Além disso, testaremos também a aceleração e frenagem desses veículos para perceber qual a influência dos amortecedores no desempenho do veículo, tanto numa aceleração quanto numa situação de emergência em freios. Sem deixar vocês ansiosos pelo resultado, vou trazer aqui então os testes para vocês e a minha opinião imparcial diante desses amortecedores e vamos ver se efetivamente a Caiaba consegue um desempenho melhor que os concorrentes ou melhor ainda que os amortecedores originais. Bora lá! As percepções nesse nosso primeiro dia, elas são importantes para a gente poder tirar as conclusões nos 2 outros dias. Os carros estão exatamente como os clientes deixaram para nós. Então a Passat ainda tem amortecedores originais, a Q3 também e a BMW tem amortecedores de outra marca desconhecida, né? O que a gente sente, o que eu sinto a fazer o teste do Alce com os 3 carros a 60 km por hora? A Audi Q3, por ser um veículo traçado, um veículo com 4x4 integral, ela entregou muita segurança ao percorrer a mudança de direção, a mudança de faixa, né, o desvio. Então, onde eu apontava o carro, eu percebia um equilíbrio muito grande, uma facilidade em percorrer a mudança de trajetória. A gente fez essa mudança de trajetória a 60 km por hora, mas eu percebi que dos 3 carros, era o carro que eu me sentiria muito seguro em percorrer ela a 60 milhas, se fosse necessário. Eu acredito que, inclusive com o controle de estabilidade ligado, seria mais positivo ainda o resultado no teste com a Q3.
A 320, uma grata surpresa, um carro de tração traseira que a gente ouve muito que é difícil de segurar, mas o equilíbrio dinâmico, a distribuição de peso me impressionaram. O carro tem uma boa dinâmica veicular, ele aponta muito bem, né? Como eu não estava acelerando, não havia aceleração lateral para que o carro desviasse a trajetória e mesmo com os amortecedores de marca duvidosa, a gente teve um resultado muito bom com a BMW 320, me surpreendeu. Passat, por sua vez, a decepção para mim, que sou um real fã de Volkswagens e Audis. O Passat Variant, eu tinha a impressão de, por ter um centro de gravidade muito mais baixo que de um SUV da Q3, ele teria um comportamento dinâmico um pouco mais neutro, apesar da tração ser apenas dianteira. Ao contrário, a distribuição de peso e a traseira da Variant ficaram muito soltas. Eu tive que corrigir a trajetória em praticamente todas as passagens pelo teste do Alce. Senti nele o carro menos estável durante o teste a 60 km por hora. Esse foi o resultado do dia de hoje, onde os carros estavam em condição original, conforme os clientes trouxeram para nós. Amanhã nós vamos instalar os amortecedores da concorrência e executar exatamente os mesmos testes e trazer essa percepção, esse feeling para vocês. Chegamos ao final do segundo dia de testes, um dia que foi bem longo, na verdade, porque logo pela manhã, bastante nublado, garoa, a pista não secava de maneira nenhuma e a gente não podia executar o teste e comprometer o comparativo em outras condições climáticas. Depois, cheguei a repetir os testes, tanto com a Passat quanto com a Audi Q3, porque a pista foi secando ao longo do dia por uma condição mais ideal. E olha só, eu cheguei a testar até um Toyota Corolla Cross no teste do Alce, que inclusive foi muito bem. O carro, como era novo, tinha bons pneus, o conjunto mecânico todo muito novo, além de que ele usa amortecedores Caiaba originais de fábrica, fez o teste do Alce por 3 tentativas sem nenhuma intercorrência. Já o feedback, qual a sensação de dirigir os carros agora, tanto a Passat quanto a Q3 quanto a BMW, com os amortecedores de concorrência. Nós instalamos nos carros alemães amortecedores de outras marcas, diferentes das originais de fábrica, diferentes das condições iniciais que os clientes deixaram os carros para nós e performamos os testes. A Passat, que ontem tinha sido a minha desfavorita, a minha decepção por conta do balanço traseiro, que por vezes acabava alterando a trajetória durante o teste, hoje com o amortecedor da concorrência ficou ainda pior. Pois é, eu quero ver como ela vai se comportar amanhã com os amortecedores da KYB, que aí terão carga alterada e aí sim a gente vai poder trazer esse feedback completo para vocês. A Audi Q3, olha só, recebeu amortecedores de concorrência, inclusive ao guiar o carro até aqui e performar alguns testes, existe uma estrada de terra para chegar aqui, a gente notou um conforto muito maior no carro. Então notou-se que o quê? Que a carga dos amortecedores estava um pouco mais adequada, talvez até um pouco mais macia que o original. E aí, como é que ela se comportou durante o teste do Alce? Pois é, apesar de eu ter conseguido performar várias vezes a 60 por hora, algumas, inclusive, a gente costuma comentar, né, eu não estou acelerando os carros, estou mantendo eles a 60 por hora em velocidade estável, né? Parece que a Audi Q3 caminha lateralmente por conta da tração, do seu entre-eixos mais curto e a distribuição de peso um pouco mais moderada, apesar do CG um pouco mais elevado do SUV. Mas, ao tentar testar a 90 km por hora, conforme eu executei ontem, a surpresa, a Audi Q3 ela perdeu a trajetória da traseira com os amortecedores da concorrência, que são muito macios, e eu preferi nem tentar encerrar o teste com o risco dela rodar ou talvez até capotar. A BMW, por sua vez, que ontem estava numa condição mecânica não muito favorável,
as rodas vibravam, foi a condição que o cliente entregou para a gente. As rodas vibravam, a gente sentia que a suspensão tinha muitas folgas e os amortecedores eram de marca duvidosa, amortecedores remanufaturados. Hoje, ao receber amortecedores da concorrência, só que novos, a condição do carro melhorou ainda mais. Ela foi a minha favorita ontem, a surpresa para mim, e hoje, novamente, a surpresa do quanto ela aponta e ela era neutra nos movimentos, porque eu não estava acelerando, não estava imprimindo uma vetorização de torque ali, não estava imprimindo força no eixo traseiro que levaria ela a talvez desequilibrar. Então eu entrava com ela a 60 km por hora, né, e conseguia percorrer todo o teste do Alce agora com os amortecedores da concorrência e o carro muito neutro, o carro apontando muito melhor. Ontem a gente sentia finais de curso nas mudanças de direção brusca, ontem a gente sentia muitas folgas na suspensão e o resultado de hoje foi muito superior. Amanhã nós testaremos os 3 carros com os amortecedores da KYB e traremos o resultado para vocês dessa avaliação, comparando inclusive o 0 a 100 e o tempo de frenagem e a aceleração que foi imprimida nas carrocerias através das nossas avaliações com o Drag. Até amanhã!